do Senhor. Desta vez vamos abrir no livro de Levítico, capítulo 10, versículos 1 a 3. Muito a ver com aquilo que a gente leu na liturgia, na leitura continuada. Irmãos, essa mensagem, esse sermão, é uma mistura de estudos na sala de aula, tá? E também de pregações com o pastor Paulo Brasil, enfim. E eu fui fazendo e adaptando e acrescentando algumas coisas para que o Senhor fale na nossa vida hoje, em nome de Jesus Cristo. Levítico capítulo 10, versículos de 1 ao versículo 3. Então esse sermão é uma mistura desse apanhado, tá? Não é só meu. Vamos lá, 10, versículo 1 a 3 diz assim a palavra do Senhor. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, e puseram deles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo do diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus, nós louvamos o Teu nome, meu Pai, porque estamos aqui reunidos e agora nesse momento importante do culto ao Senhor, é onde nós ouvimos a Tua voz e a nossa oração é que o Senhor edifica a Tua igreja, Pai. Fala aos nossos corações. Que o Espírito Santo fale aos nossos corações, à nossa mente. Possamos ser tocados por Ele, Senhor. Possamos sair daqui transformados. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos a um texto muito impactante, né? Imagino que, vejam, era Nadab e Abiú, estavam prestes a se tornarem sacerdotes. E aí, no primeiro ato como sacerdote, eles põem fogo no incenso. E logo em seguida, sai fogo diante do Senhor e os consome, eles morrem. É um texto impactante, né? Imagina um seminarista, por exemplo, como eu, né? Passo 4 anos, ou passa 4 anos estudando lá, tudo que precisa ser estudado, grego, hebraico, os originais, lá lutando em tudo aquilo, nas matérias. À noite se dedicando para se tornar um pastor, para ser ordenado. E quando termina o seminário, que ele é ordenado pelo presbitério, que agora é pastor, e o primeiro dia, como ato de culto dele, desse novo pastor, desce fogo do céu e fulmina a vida dele. Veja como é impactante, é exatamente isso que acontece. Eles se tornaram sacerdotes. Lembra que na liturgia nós lemos que no livro de Êxodo, exatamente isso, toda a tramitação, né? A transição de Nadab e Abiú, filhos de Arão, sendo sacerdote, todo aquele ritual de colocar a túnica, todo aquele ritual sendo feito para que eles fossem sacerdotes, de fato, filhos de Arão, da descendência de Arão. E aqui no primeiro ato de culto, como sacerdotes, eles são fulminados da presença do Senhor. A narrativa de Levítico, na qual nós acabamos de ler, está dentro dos padrões da antiga aliança. Então ela representa mais ou menos isso que nós acabamos de falar. Veja, o tabernáculo foi construído, as ordenanças elas foram estabelecidas como deviam adorar o Senhor. Então existia todo um protocolo, Deus deixava claro como deveria ser adorado. E aí, no capítulo 1 ao capítulo 5 do Levítico, eles são instruídos como adoradores. No capítulo 1 ao capítulo 5 é apresentado ao povo a forma exata como eles deviam adorar a Deus. Do capítulo 6 ao capítulo 7, o sacerdote, que vai ser ordenado, né, que vai ser sacerdote, ele passa a ser instruído como é que ele deve manejar o fogo do Senhor. E aí ele aprendeu todas as regras estabelecidas pelo próprio Deus, né? No capítulo 9, as regras da instituição, como eles deviam ser instituídos como sacerdote. E no capítulo 10 é a primeira cerimônia, de fato,
né, a primeira cerimônia realizada na hora da instituição do sistema sacrificial do Antigo Testamento. Então, eles entram na presença de Deus e são fulminados. Veja, eles passaram por toda uma escola, tendo o próprio Deus como professor, Deus ensinando como deveriam ser feitos os rituais e os sacrifícios, como deveria ser adorado, e na hora de colocar em prática tudo aquilo que eles aprenderam, alguma coisa sai errada. Eles não aprenderam como deveriam, e eles são fulminados da presença do Senhor. O que aconteceu aqui, né? Como alguém pode morrer dessa forma? Por que alguém pode ser fulminado por Deus dessa forma? O que é que tão de grave ele fez, que eles fizeram, né? Se nós olharmos para o capítulo 9, ele fala desse mesmo fogo. O que desce desse nosso capítulo? Vejam lá comigo, versículo 24, diz assim: eis que saindo o fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo o povo jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Veja, esse versículo 24 nos dá uma noção do que aconteceu de errado para que eles fossem fulminados. Aqui eles recebem o fogo, aqui eles percebem que o fogo da misericórdia de Deus procede do próprio Deus, procede dos céus. Foi manifestado diante deles. Eles estão ali diante de Deus e o animal sobre o altar, e naquele mesmo momento, o fogo que deveria cair sobre o povo, ou sobre os sacerdotes, cai sobre o animal que estava no altar. E naquele momento, veja, é muito interessante, o cordeiro é consumido. O fogo que deveria cair sobre a cabeça deles, recai sobre o cordeiro que está diante deles. E não há outra coisa a fazer, irmãos. Eles colocam o rosto em terra e diz: tu és misericordioso, Senhor, providenciou um cordeiro em meu lugar. O Senhor queimou o cordeiro, o Senhor derramou juízo sobre o cordeiro, não sobre a nossa cabeça. A gente vê Abraão e Isaac, né? Vê a nossa mente. O Senhor providencia aquele que morreria por nós, e tem o cordeiro enganchado entre os arbustos. Vê, o que consumiu o cordeiro, irmão, não foi o fogo criado por homens, mas o fogo vindo do céu. O coração cheio de alegria, eles caminham para dentro dos santos, depois do sacrifício, depois do holocausto. Eles entram na presença de Deus, do sumo sacerdote. Eles trazem agora um fogo estranho. O que significa isso? Por que foi considerado fogo estranho? Vejam no versículo 1 e 2, nós acabamos de ler, no capítulo 10. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo. Veja, puseram neles fogo. O que me parece claro aqui, irmãos, mesmo sendo um texto um pouco obscuro, me parece claro, é que o fogo que acenderia o incensário não deveria ser produzido por eles, mas deveria ser produzido, deve ser o mesmo fogo que provém de Deus, aquele que consumiu o cordeiro no versículo 24, no capítulo 9. Esse fogo que deu início ao sistema sacrificial não foi acendido por Arão, nem por Moisés, mas veio do próprio Deus, veio dos céus. Então esse fogo o homem não deveria produzir, não cabia ao homem produzir o fogo que ia consumir o holocausto. E eles colocam fogo. Veja, Nadab e Abiú produzem o fogo para queimar. Não era aquele fogo ordenado por Deus. Não foi Deus que havia ordenado aquele fogo. Eles entram na presença do Senhor fazendo eles querem entrar na presença do Senhor fazendo o próprio holocausto, queimando do próprio jeito, fazendo o sacrifício da forma que eles acham melhor. E aí vem um comentário bem pertinente, né? No final do versículo 1. Trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Fica claro para mim, irmãos, que o motivo da morte de Nadab e Abiú foi exatamente tentar criar um fogo para que houvesse holocausto ou do incensário, do incenso que provinha do próprio coração deles. Eles quiseram produzir o fogo que faria queimar. O que o relato aqui quer mostrar, irmãos, é a glória de Deus. Veja, e de uma maneira assombrosa, descreveu um pai que acabara de perder 2 filhos.
Os 2 filhos que foram preparados para esse ministério, que passaram por toda uma liturgia, por todo um ritual, e agora no primeiro ato de culto são consumidos pelo fogo. O que é que passa na cabeça de Arão? O que é que passa na cabeça desse pai? Veja que no versículo 2 diz assim: então saiu fogo de diante do Senhor. Perceba que o fogo saiu para consumir o cordeiro no capítulo anterior, no versículo 24. É um versículo chave que nos ajuda a interpretar o capítulo 10. Mas dessa vez o fogo que sai diante do Senhor não consome o cordeiro, nem acende o incenso. Dessa vez consome Nadab e Abiú. Eles trazem fogo estranho diante do Senhor e morrem diante do Senhor. E diz o texto, veja lá, versículo 3. Disse Moisés a Arão: isso é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Mas Arão guardou o silêncio. Irmãos, meu parêntese, eu escolhi esse sermão hoje, eu já tinha esse sermão. Vai pregar aqui, irmão. Vai fazer uma ligação com o sermão à noite. Então tem muitas coisas que a gente vai ver aqui, que a gente vai interpretar da melhor forma à noite. No sermão de 1 Pedro, capítulo 2. Mas veja, o Senhor será santificado naqueles que se achegarem dentro dele. Essa palavra é muito forte na teologia. Aqueles que se achegam dentro do Senhor. Não é se achegar de qualquer forma. Não é da forma que eu acho melhor. Não é produzindo o meu próprio culto. Não é produzindo a minha própria adoração. Não é levando o meu fogo. Mas cultuando a Deus da forma que Ele mesmo decretou como deveria ser cultuado. É impressionante que Deus diz nessa narrativa Arão, por meio de Moisés, que mostrarei a minha santidade, veja, naqueles que se chegam a mim. Essa expressão, né, como eu estava dizendo, que é importante, chegar-se a Deus. A gente vai ver isso em 1 Pedro, como o texto começa assim, né, em 1 Pedro. Ela é a essência da estrutura de toda a revelação. Veja, o homem foi expulso da presença de Deus no paraíso. O anjo impediu o acesso do homem para a árvore da vida. E agora o homem já não tem mais comunhão com Deus. Ele foi separado de Deus. Para ele se achegar a Deus, para ele se aproximar a Deus, ele precisa trazer o holocausto. Ele precisa trazer o sangue do cordeiro nas suas mãos. É interessante porque no último capítulo de Êxodo, capítulo 40, nos versículos 34 e 35, veja lá o que diz. Então, escutem com atenção: a nuvem cobriu toda a revelação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da revelação, porquanto a nuvem repousava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Note que Moisés, ele sempre teve acesso à presença de Deus. Ele era um homem destacado dos outros, porque ele sempre teve acesso a Deus, mesmo depois do pecado. Era no Santo dos Santos, no topo do monte. Veja, agora a nuvem desce sobre o tabernáculo e ele não pode entrar. Moisés é aquele que sempre teve acesso. Geralmente o único a entrar na presença do Senhor a qualquer hora era o próprio Moisés. Mas dessa vez ele fica impedido por Deus de entrar enquanto a nuvem estava sobre o tabernáculo. Esse é o fundamento do livro de Levítico, irmãos. Aquele que quer se aproximar de mim, aquele que quer entrar na minha presença, aquele que quer se achegar a mim, só pode se achegar a mim se trouxer nas suas mãos o sangue do cordeiro. Assim você tem acesso a Deus. O livro de Levítico ele vai labutar nessa narrativa. Se aproximar de Deus. Não se aproxime de Deus sem o sangue. Não se atreva a chegar dentro do Santíssimo Deus se não for em Cristo. Onde Deus se revela sem Cristo, sem mediador, irmão, desce raios, trovões e pavor. Mas quando Ele se revela como mediador, Cristo Jesus nas nossas vidas, a redenção, misericórdia e esperança para o homem. Porque quando o fogo vem do céu, cai sobre o cordeiro e não sobre nós. Primeiro princípio, então. Nós não vamos adorar a Deus se não trouxermos em nossas mãos o sangue do cordeiro. Primeira lição para nossas vidas.
Perceba que um texto nos ajuda a entender melhor. O texto de hoje à noite, eu vou citar só aqui. Capítulo 2, de 1 Pedro, versículo 4, diz assim: e chegando-vos, se aproximando para ele, pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, quais pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Veja, nós não podemos oferecer a Deus nada se não for por meio de Jesus Cristo. Esse é o segundo princípio. As nossas orações, o nosso louvor, a nossa pregação, a leitura das Escrituras, a nossa ação social, o que nós oferecemos a Deus no culto, o amor ao próximo, nada disso pode ser recebido por Deus se não for em Cristo. Não tem como nos achegarmos ao Pai se não antes passarmos pelo Filho. Uma realidade como a nossa, uma realidade brasileira, onde Cristo não é o centro do culto, onde o moralismo é a mensagem, onde o tom da pregação é exatamente ser próspero, ser rico. Nós temos que trazer isso à tona. Isso nos faz também, irmãos, entender outro ponto muito importante. Veja, nós mudamos o culto ao Senhor para o visitante muitas vezes, de uma forma que o visitante se sinta bem, se sinta atraído, mas na verdade eles que devem ser modificados pela palavra do Evangelho. Eles precisam ser impactados pelo Evangelho de Cristo. Eles não precisam de uma igreja modelada, eles precisam de uma igreja bíblica. Eles precisam de Cristo, eles precisam do sangue derramado em suas mãos, eles precisam do Cordeiro sacrificado. Mas o que acontece, irmão, que cada vez menos há Cristo nas igrejas. Cada vez menos é falado sobre a obra e sobre o sacrifício e a ressurreição de Cristo nas igrejas. Cada vez mais moralismo, cada vez mais autoajuda, cada vez mais oba-oba, cada vez mais, irmãos, fogo estranho dentro da igreja, na presença do Senhor. Aqui o Senhor está nos ensinando diariamente: eu vou ser santificado naqueles que se achegam a mim. E não tem como nós nos achegarmos ao Senhor com fogo estranho. Lá em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 7 diz: guardai-os e observai-os, porque isso é a verdade, essa é a vossa sabedoria e o vosso entendimento, à vista dos povos, que ouvirão todos estes estatutos, e dirão: esta grande nação é deveras povo sábio e entendido. Pois que grande nação há que tenha deuses tão achegado a si, como a nós, o Senhor nosso Deus, todas as vezes que invocamos. Veja, irmãos, o povo olha para Deus, Deus de Israel, olha para as nações e diz: o nosso Deus é incomparável, o nosso Deus ele se relaciona conosco. Que nação há tão chegada ao seu Deus como a nossa? Veja, porque o próprio Deus diz: cheguem-se a mim, se aproximem de mim pelo sangue do Cordeiro. Nós temos na teologia, irmãos, dois termos bastante interessantes. E eu vou sempre trazer termos, por mais que a gente nunca tenha ouvido falar, nem saiba a definição, mas eu vou trazer para que a gente já aprenda a palavra e também para que a gente saiba a definição, para a gente crescer junto, né? Então, dois termos interessantes que se chamam transcendência e imanência. E Deus ele é transcendente, ele é imanente. Transcendência, irmão, significa um Deus criador. Ele é transcendente ao mundo. Ele está em cima nos céus, dominando sobre tudo e sobre todos. É um Deus que não tem início nem tem fim. É um Deus que é soberano sobre todas as coisas. É um Deus que fala e acontece. É um Deus que sabe de tudo. É um Deus que tem um passado, presente e futuro dentro dos seus olhos. Esse é um Deus transcendente. É um Deus inalcançável. É um Deus que está sobre todos. É um Deus poderoso. Mas Ele não é um Deus somente transcendente. Ele é um Deus imanente. E Deus imanente, irmão, trata de um Deus que se relaciona com a criatura. É um Deus que na virada do dia se relacionava com Adão. É um Deus que conversa com o seu povo. É um Deus que fala da sua revelação. É um Deus que abraça o seu povo. É um Deus que caminha junto com o seu povo. É um Deus que se sacrifica pelo seu povo.
Deus não é só transcendente, mas Deus também é um Deus imanente. É um Deus que a gente pode contar com Ele, porque Ele domina sobre tudo e sobre todos. Mas é um Deus que eu posso chorar, é um Deus que eu posso orar, é um Deus que eu posso me ajoelhar diante dele, porque Ele tem ouvidos e me escuta. Veja, irmãos, é um Deus completo, diferente dos deuses das outras nações, que era um Deus longe, que era um Deus poderoso, era um Deus que jamais se tornaria um homem para se sacrificar pelo seu povo. Diferente das outras nações, que era um Deus que era horrível, era um Deus que o povo tinha medo dele, era um Deus que o povo temia se derrubasse, se ele se irasse. Mas não, o Deus de Israel é um Deus cheio de misericórdia, é um Deus cheio de amor, um Deus cheio de juízo. Que nação tem um Deus como o nosso Deus? Mas, veja, irmãos, transcendente, imanente, é o Deus Criador e é um Deus Redentor. Foi por isso que eu escolhi os hinos de hoje. Veja, de manhã a gente está falando sobre o Deus transcendente, o Deus Criador de todas as coisas. À noite nós vamos cantar o hino 31, que fala o Deus da redenção, é o Deus imanente, aquele que se torna homem para morrer por mim, por você. Nós temos um Deus que é transcendente, que é imanente, que é criador e que é redentor. É um Deus que relaciona com a criatura, que ouve as petições de seus filhos. É um Deus que se humilhou e veio à terra. É um Deus que comeu com os pecadores, que lavou os pés de homens maus, que teve misericórdia do pecado do mundo e que morreu por mim, por você. Não é um Deus de longe somente, mas também é um Deus de perto. É um Deus de longe porque Ele domina sobre tudo, mas é um Deus de perto porque Ele morreu por nós, se relaciona com o seu povo. Eu serei o teu Deus e vocês serão o meu povo. Você, Israel, é o meu povo e eu serei o teu Deus. Veja, irmão, essa é a frase mais consoladora, mais graciosa do Antigo Testamento. A gente leu na liturgia. Eu serei o teu Deus e você será o meu povo. Não há mais consolo, não há consolo maior do que saber que nós somos o povo escolhido de Deus. A ponto de começarmos a nossa oração, irmão, dizendo Pai. Jesus nos ensinou assim. É uma relação íntima entre Deus e o povo, entre Deus e o indivíduo, entre Deus e o eleito. Nós dizemos Pai porque é Pai que está no céu, ou seja, eleva o atributo de Deus ser todo-poderoso, aquele que está no céu, no seu alto sublime trono. Mas também Pai, aquele que se relaciona, aquele que eu posso contar aquilo que está acontecendo comigo, aquele que eu posso contar todas as minhas intimidades, pedir ajuda e socorro. Que nação tem um Deus tão íntimo como nós? Nenhuma outra. Agora veja, irmãos, a cena é apavorante. Voltando para o texto. O fogo que vem dos céus, quando Deus estava a ponto de nos consumir, a ponto de o seu filho, ele toma frente, quando Deus está a ponto a derramar juízo sobre as nossas vidas, Jesus Cristo toma a frente das nossas vidas e se faz cordeiro, holocausto. Eu vou dar a minha vida por eles, eu vou morrer por eles, eu vou ser cuspido por eles, eu vou padecer por eles, eu vou ser sepultado por eles e eu vou ressuscitar por eles. Veja que Pai misericordioso manda o seu Filho unigênito para morrer por pessoas más. Jesus Cristo estava ali para fazer a vontade do Pai. E o Pai nos amou a ponto de sacrificar o seu Filho. E Deus é tão chegado a nós. Por isso que o Salmo 145, no versículo 18, diz assim: perto está o Senhor de todos os que invocam, e todos que invocam em verdade. O nosso Deus está perto de nós. No mesmo livro de Salmo, no Salmo 148, versículo 14, diz: Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, os filhos de Israel, o povo que lhe é chegado. Aleluia! O povo que lhe é chegado. Ele diz por meio de Moisés e Arão: eu mostrarei a minha santidade àqueles que se achegam a mim. Veja, o que separa, o que espera, melhor dizendo, de um povo que se achega a Deus.
Um povo que viu o fogo descer não sobre eles, os merecedores do fogo, mas sobre um holocausto, sobre um cordeiro. Em vez de consumi-los, consumiu o cordeiro. Eles testemunham a misericórdia de Deus. Deus não é menos justo por isso, mas Deus é justo e misericordioso sobre a vida daqueles que o amam. E o povo testemunha isso. Irmãos, esse povo não tem como se apresentar diante de Deus fazendo aquilo que o seu coração quer ou que o seu coração pede. Mas só podemos nos apresentar diante de Deus com o sangue do Cordeiro em nossas mãos, com toda alegria, com toda reverência, mas com o sangue do Cordeiro em nossas mãos. Isso é imprescindível. Não há como cultuarmos ao Senhor se nós não estivermos velados de sangue, o sangue do Cordeiro. Veja, quando nós pensamos na manifestação da santidade de Deus e a glória que se revelará por causa da ira, né, que mostrou os filhos de Arão, porque Deus também se dá a se conhecer na ira, não só na misericórdia. Veja, um atributo de Deus, a ira santa. Deus ele é justo também na sua ira. Ira e misericórdia, ira e graça, veja, ela não se aparta, não são coisas distintas, mas são coisas que envolvem um Deus soberano e poderoso, justo. Deus revela a sua graça por meio da justiça. Veja, não há como separar graça de justiça. Só há graça porque houve justiça. Graça, Deus não simplesmente decidiu ter misericórdia do seu povo, não. Ele seria injusto se simplesmente decidisse isso, mas ele aplicou justiça para que outros recebessem a graça. Tem muita gente que não entende o sacrifício de Cristo, né? Envolve o mérito humano. Tentam separar, né? Fazer uma dicotomia entre graça e justiça, ou ira. Deus é um Deus amoroso. Tem gente que divide a Bíblia, né? O Deus mau do Antigo Testamento e o Deus misericordioso do Novo Testamento. Quebram a Trindade, dividem a Bíblia como se o Antigo Testamento fosse um e o Novo Testamento fosse outro. Não entendem o sacrifício de Cristo, nem o princípio. Por isso, irmãos, que nós nos aproximamos diante de Deus com alegria e com reverência diante de Deus. Alegria de não sermos consumidos pelo fogo, e reverência por aquele que derramou esse fogo em outro. Interessante porque tem um rapaz que dizia lá no alto do céu, lá na igreja, que ele se envolvia com muitas coisas ilícitas, drogas e armas. Ele não era da igreja, de vez em quando ele aparecia lá. Ele dizia que nunca tinha matado ninguém porque tinha medo de ir para o inferno. Veja, como se o ato de matar, só o ato de matar fosse suficiente, né, para jogá-lo no inferno. Ele não entendia a graça. Ele dizia para ele: meu irmão, não é sobre isso que o Evangelho fala. O temor, né, nos afugenta do pecado, mas o temor não dura muito. Nós somos reincidentes no pecado, nós cometemos pecado um dia após o outro. Mas toda vez que isso acontecer, nós temos que lembrar do fogo que veio sobre o Cordeiro. Lembrar do fogo que foi derramado sobre um homem, não em mim nem em você, mas um Deus homem, justo, sem pecado, sem mácula. E quando nós lembramos desse juízo que escapamos por causa de Cristo, nós devemos voltar e temê-lo também. Nos alegrar por isso, mas temê-lo também. É por essa morte, irmãos, que nós entramos na presença de Deus. Não temos acesso ao Pai se não for por essa morte. Nós podemos chorar em seu colo, deitar no seu peito, nos deleitar na sua bondade, mas por essa morte nós temos a certeza que temos morada no céu. É por essa morte que nós conseguimos orar pelas aflições e pelas nossas dificuldades. Nós devíamos orar: Senhor, muito obrigado pela tua morte em meu lugar. Deus será glorificado, irmão, das duas formas: salvando aqueles que o obedecem e trazendo juízo sobre aqueles que não creem nele.
Por isso que hoje, no dia do Senhor, nós acordamos em oração, em paz, em regozijo, pois é assim que nós nos achegamos a Deus. Entendendo que vamos ouvir a voz de Deus, lembrando que todos os nossos atos de culto louvam ao nosso Deus. Às vezes a gente, pela semana, ou por alguma coisa que aconteceu antes de virmos ao culto, talvez uma discussão no casamento, ou uma briga com os filhos, ou até um mal-estar, a gente vem para a igreja murcho, né? A gente mal canta, cabisbaixo. Irmãos, é dia de alegrarmos no Senhor. É dia de independente do que aconteceu durante a semana, independente do que nós estamos passando, é dia de alegria, de cantarmos com ímpeto, com vontade ao Senhor, porque veja, Ele queimou o cordeiro, e não a mim nem a você. O que nós estamos fazendo aqui, né? Estamos aqui para glorificar a Deus, ou estamos cumprindo tabela? Para nós é um peso estar aqui, uma alegria. Uma coisa muito importante, irmãos. Não ofereçam fogo estranho ao Senhor. Lembre-se do sacrifício da cruz ao vir à casa do Senhor. Voltem-se a alegrar e a temer o nosso Deus quando estiverem cultuando ao Senhor. Veja que no versículo 13 é interessante porque Arão sabe que seus filhos morreram. Filhos que foram treinados para participar desse ofício solene do sacerdócio. Moisés disse que Arão se calou. Veja, a melhor tradução aqui, irmãos, a melhor tradução para essa palavra, se calou, né? Essa expressão, seria: o seu coração se acalmou. Ele se tranquilizou. Ele foi como que um pai fica em paz, se tranquiliza, depois de treinar todos os 2 filhos que ele tem para ser oficial, para ser sacerdote, para tomar o seu lugar. E aí Deus derrama sobre eles fogo consumidor, eles morrem, e vai dizer que o coração desse pai estava em paz, estava tranquilo. Como, irmãos? O que pode fazer um coração de um pai ficar em paz logo após a morte dos seus 2 filhos? Só existe uma opção: é saber que Deus foi glorificado. Isso é fundamental para nós. Na nossa aflição, na nossa dor, o que importa, irmãos, é quando Deus é glorificado. O que deve aquietar meu coração, independente da situação, irmãos, é que Deus é glorificado. É muito difícil falar isso. É muito difícil viver isso, mas isso que deve acalmar o nosso coração. É que quando faltar, é que nós possamos nos alegrar, e assim Deus seja glorificado, que Deus cuida de nós. É quando tiver em abundância, a gente glorificar a Deus, porque Deus nos dá em abundância. É no leito de morte, a gente glorificar a Deus, porque Deus é que dá a vida, Ele tira a vida. Ele sabe o dia certo e a hora certa. Veja, é independente da situação, nós devemos glorificar a Deus. Por isso que eu termino o sermão, irmão, nos lembrando da primeira pergunta do nosso catecismo: qual é o fim supremo e principal do homem? O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus, depois de uma palavra, Senhor, como essa, nós fechamos nossos olhos, ó Pai, baixamos a nossa cabeça e glorificamos ao Senhor, porque o Senhor é santo, porque o Senhor se doou, porque o Senhor se fez homem na pele do teu Filho, da segunda pessoa da Trindade. Ó Deus, o Senhor morreu por mim, pela igreja, Pai. Deus, muito obrigado, Senhor, por essa certeza, por esse consolo. Muito obrigado, Deus, porque nós entendemos que nós somos o teu povo e o Senhor é o nosso Deus. Deus, essa é a melhor certeza que podemos ter na nossa vida. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que criou todas as coisas. O Senhor é um Deus transcendente, que está no alto sublime trono, que é poderoso, mas também o Senhor é um Deus que se relaciona conosco. O Senhor é um Deus que ouve as nossas preces.
O Senhor é o Deus que ouve as nossas angústias. O Senhor é o Deus que se fez carne, habitou entre nós, morreu e ressuscitou, Deus. O Senhor é um Deus imanente. Muito obrigado, Deus. Tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor fará. O nosso pedido, Pai, é que possamos te servir e glorificar o Teu nome cada vez mais e cada vez melhor. Ensina a Tua igreja todos os dias, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus.